Muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. Já vamos abrir falando dos preços ao produtor da zona do euro, que tem uma alta recorde em dezembro. A leitura anual foi a mais elevada na série histórica, iniciada em janeiro de 1996. Apenas em dezembro, tivemos uma alta de 2,9%. E quando comparado com dezembro de 2020, a alta acumulada é de 26,2%. A leitura de dezembro foi principalmente influenciada pelo aumento mensal de 7% nos preços da energia, com uma disparada anual de 73,4%. Mas mesmo com a inflação ao consumidor alta e ao produtor também alta, que tende a ser passada para o consumidor eventualmente, o Banco Central Europeu decide manter a sua taxa de juros. Em uma pequena mudança de postura, o Banco Central Europeu removeu uma cláusula que estipulava que seu próximo movimento de política monetária poderia ser em qualquer direção, mas eles mantiveram a taxa de juros inalterada entre 0 e 0,25%, conforme esperado nessa quinta-feira, dia 3. Ou seja, eles permanecem no caminho de fornecer estímulos abundantes nesse ano, mesmo com a inflação em patamar recorde, ultrapassando tanto a meta de 2% quanto as projeções da instituição. E seguindo na zona do euro, vamos falar do crescimento empresarial medido pelo PMI. E o crescimento econômico da zona do euro perdeu mais força em janeiro, uma vez que o setor de serviços sofreu com a demanda fraca em meio a restrições mais rigorosas para conter a variante Ômicron do coronavírus. O PMI composto caiu a 52,3 pontos em janeiro, vindo de 53,3 pontos em dezembro. As medidas contra a Covid tiveram um impacto particular sobre o setor de serviços, e o seu PMI caiu para a mínima de 9 meses, de 51,1 pontos. Em dezembro havia sido de 53,1. E agora vamos falar do Bank of England, o Banco Central Britânico, que eleva seus juros para conter uma inflação crescente. Como a gente sabe, desde o Brexit, o Banco Central Britânico tem a sua liberdade sobre a sua política monetária e ele está divergindo do Banco Central Europeu. E agora eles elevaram os juros para 0,5%, e quase metade das autoridades queriam um aumento ainda maior para conter as pressões desenfreadas sobre os preços, com a instituição alertando que a inflação chegará em breve a mais de 7%. 4 dos 9 membros do Comitê de Política Monetária Britânico queriam elevar a taxa de juros em 0,5 ponto percentual, chegando em 0,75%. Vamos falar também dos Estados Unidos, onde os pedidos de auxílio-desemprego têm uma queda acima do esperado, o que é no mínimo estranho, considerando que a gente ontem viu a notícia direto dos empregos formais, que tivemos uma grande perda de empregos nos Estados Unidos em janeiro, mas os pedidos de auxílio-desemprego vieram abaixo do esperado. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 23 mil, chegando a 238 mil, dado ajustado sazonalmente, na semana encerrada em 29 de janeiro, de acordo com o Departamento do Trabalho americano. Economistas consultados pela Reuters previam 245 mil pedidos para a última semana. Então não sei o que está causando essa divergência, não sei propriamente interpretar. Se você puder contribuir aí com a gente, deixa seu comentário explicando. Uma tese que eu penso que possa ser possível seria que os empregos foram perdidos, mas as pessoas não foram para o pedido de auxílio-desemprego ou porque estão iniciando uma nova empresa, uma nova empreitada, um novo projeto, e aí não teriam direito a esse auxílio, mas de fato isso é só uma ideia, não sei se é de fato a explicação correta. Mas vamos agora para o cenário corporativo, começando com a Ambipar, que compra uma empresa ambiental canadense de combate a incêndio. Para quem não sabe, a Ambipar tem a Ambipar Response, né, que responde a crises ambientais e está claramente aí crescendo inorganicamente. No caso, ela comprou 100% da First Response, empresa ambiental de combate a incêndio. A empresa adquirida faturou 10 milhões de dólares canadenses e registrou um EBITDA de 2,1 milhões de dólares canadenses. Em linha com o plano de expansão, essa é a quarta aquisição no Canadá e a 11ª na América do Norte, que passa a contar com 28 bases estrategicamente localizadas na região, de acordo com a Ambipar. Vamos falar agora da Cielo, que reportou um lucro líquido de 337 milhões de reais no quarto trimestre. O resultado representa um crescimento de 13% em relação ao mesmo período de 2020. No ano, o lucro líquido da Cielo totalizou 970 milhões de reais, um crescimento de 98% com relação ao ano de 2020. Trago também informações aqui da Taesa, que informou que foi concluída a captação de recursos de longo prazo da companhia através da 11ª emissão de debêntures simples não conversíveis em ações, no valor de 800 milhões de reais, com esforços restritos de colocação. Trago também dados da Edux, a controladora da Estácio, que aprovou a captação de empréstimos junto ao banco Citibank no valor de 44 milhões de dólares, convertidos a 233,15 milhões de reais e com um custo de 100% do CDI, acrescido de 1,3% ao ano. A S&P, uma casa de rating, elevou a nota de crédito da BRF em escala global de BB- para BB e na escala nacional de BRAA para BRAAA. E vamos falar também da Brisanet, que aprova a criação de programa de recompra de até 9,5 milhões de ações ordinárias de emissão da própria companhia
companhia. O programa tem por objetivo a aquisição das ações ordinárias de emissão da BrisaNet para permanência em tesouraria, cancelamento ou posterior alienação das ações no mercado, visando maximizar a geração de valor para os acionistas da companhia. E para finalizar as notícias, trago aqui informação da Vibra Energia, que faz parceria com a startup de eletromobilidade EasyVolt. Ela fez um aporte de 5 milhões de reais na startup de recarga elétrica EasyVolt, cujos recursos podem ser convertidos no futuro em participação na sociedade. A transação, que marca a entrada da Vibra no negócio de eletromobilidade, conta ainda com mecanismos de opção de compra caso opte pela conversão das ações, explicou a Vibra. Conhecida também como EasyVolt, a startup lidera o mercado de recarga de veículos elétricos no país, sendo a primeira a operar no modelo conhecido como Charge as a Service, carregamento como um serviço, né? A startup opera em 9 estados atendendo veículos de passeio e frotas corporativas em sua rede de eletropostos. Os clientes podem pagar recargas diretamente via aplicativo móvel. A Vibra ressaltou que pretende atuar na oferta de soluções de recarga de veículos elétricos, integrando soluções digitais e fornecimento de energia elétrica a partir de fontes renováveis, tais como eólica e solar. Tenho que dizer, um puta movimento na direção certa da Vibra, diria até que se colocando à frente da Raízen, que até onde eu sei não tem esse movimento de postos elétricos já engatilhado, né? E vamos agora aos destaques do Ibovespa. Entre as altas, em primeiro lugar, a gente tem a Ultrapar subindo 3,2%, seguida de Americanas subindo 2,53%, a TIM sobe 2,28%, Copel 2,25%, a Edux 2,18% e a CVC 2,08%. Entre as quedas, o primeiro lugar fica com a Localweb caindo 7,51%, Marfrig 7,4%, Banco Inter 6,89%, Cielo 6,01%, Embraer 4,35% e a Positivo, que cai 4,28%. No mapa da S&P 500 está tudo muito vermelho hoje, Amazon caindo 7,81%, Facebook caindo 26,44%, a gente já tinha visto que no pós-mercado tinha caído muito, né? Isso está incluído aqui. PayPal caindo mais 6,24%, ontem caiu 24% já, hoje caindo mais 6%. Quedas muito fortes, Nvidia 5,13%. Algumas do setor de saúde estão indo melhores, algumas de bebidas não alcoólicas também, mas em geral um dia muito vermelho. O Ibovespa hoje fechou caindo 0,18%, ele tentou recuperar aqui essa linha de Fibonacci, não conseguiu, mas também não teve uma queda muito forte, inclusive encontrou suporte no mesmo nível que a gente encontrou há uns 3 dias atrás. O índice de fundos imobiliários caiu 0,12%. O nosso dólar deu uma subidinha de 0,41% aos R$ 5,28, mas ainda assim encontrou muita força vendedora aqui para cima. O S&P 500 não conseguiu manter a média móvel de 20 dias, abriu abaixo dela e despencou ainda mais, com uma queda de 2,44%. Quem disparou hoje foram os juros pagos pelos títulos do Tesouro de 10 anos dos Estados Unidos, com uma subida de 3,32%, pagando 1,83% ao ano. Ele volta a se encontrar aqui acima da média móvel de 20 dias e tudo indica que esses juros tendem a subir, até porque, conforme o tempo for passando, a Federal Reserve vai parar de comprar os títulos e com menos força compradora, a ideia é que o preço do título caia e, para compensar, os juros pagos pelo título suba. O Bitcoin hoje está praticamente estável depois de ter sido recusado aqui na média móvel de 20 dias, ele está subindo 0,08%, se mantendo praticamente estável. Vamos ver o que vem aí pra frente. Mas bem, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima!